Você não precisa de mais conteúdo, você precisa de um posicionamento forte. Olha só, presta atenção. Se você está se esforçando, aparecendo, gravando vídeo, se dedicando, fazendo tudo aquilo que aquele guru te ensinou, e mesmo assim você não está colhendo nenhum resultado, ou não é vista como referência, ou as pessoas seguem te pedindo desconto, ou pior, enviando concorrentes seus no seu direct para pegar a sua opinião, eu tenho uma péssima notícia para você. Você virou amiguinho da sua audiência. Eu sou a Manuela Flores, eu sou especialista em criação de conteúdo que te posiciona e eu também tenho uma agência de marketing digital, que é a Elevia Digital. A primeira coisa que eu posso te dizer sobre isso de virar amiguinho da sua audiência é que tem muita gente que fala, não, e é assim você precisa aumentar o seu preço. Mas o que adianta aumentar o seu preço se você não consegue gerar valor pelo que você faz? Se você não consegue gerar desejo nas pessoas em te contratarem, em quererem o seu serviço. Pois bem, preste atenção no que eu tenho para te falar. Esse vídeo, até o final, ele vai te mostrar o quanto que você pode estar perdendo por não estar se posicionando da forma correta. O digital não é a mesma coisa que era em 2020. Em 2020, qualquer coisa que você postava dava muito resultado. Agora, o mercado digital, principalmente nas redes sociais, quando se fala em vender algo, aumentou muito. Todos os dias tem milhares de profissionais se formando e criando já um perfil no Instagram. Ou muitos criaram um perfil durante a faculdade e já saem da faculdade sendo vistos como referência nas redes sociais. Mesmo que o seu professor da faculdade tenha mais de 30 anos de experiência, talvez um cliente prefira ir com um aluno. Por quê? Porque você não está trazendo a sua autoridade para fora. E olha só, no digital não é o mais visível que vende mais, é o mais memorável. É a pessoa que mais se destaca que vende. Você pode ter todos os diplomas, você pode ter todos os cursos, pode ter feito tudo certinho. Mas se você ainda não consegue entender que não é sobre o diploma, e sim sobre como você trabalha o seu posicionamento, você vai ver como o mercado funciona. Eu já caí nessa armadilha. Eu achava que precisava postar todo dia, seguir trend, falar sobre tudo dentro do meu nicho. Mas a verdade é que não é bem assim. O conteúdo, ele era bom, mas ninguém me via como uma referência. Não sei quantas vezes pessoas me mandaram perfis de concorrentes meus me perguntando a minha opinião sobre curso de fulano. E aquilo me machucou. Por quê? Porque me incomodou. Deixou aquela pulguinha atrás da orelha de que tinha alguma coisa de errado, porque eu era tão boa quanto aquela pessoa. Eu às vezes tinha até materiais melhores, tinha conteúdos mais criativos, mais originais. E mesmo assim, a fulana que me seguia preferia comprar da ciclana. E aquilo ali gerou o quê? Uma revolta em mim de que tudo que estava me ensinando estava de alguma forma errada, porque não fazia sentido essa matemática. Até que eu entendi que eu estava querendo brigar com símbolos que são imutáveis. Eu sei, é da nossa geração, eu também sou geração Z, é da nossa geração querer brigar, querer mudar, querer transformar. Mas muitas das vezes existem símbolos de autoridade que são imutáveis. E não é sobre água na taça, não é sobre nada disso. O que eu quero te falar é sobre a forma que você traz a sua autoridade para o digital. E a forma que você vai fazer isso vai complementar ali o seu conteúdo. Quando eu entendi como construir um posicionamento forte, foi o momento que eu consegui vender mentorias, consegui vender treinamentos, consegui vender o meu serviço da minha agência, né? A gente também faz todo gerenciamento de conteúdo. Foi quando eu comecei a realmente vender e colher bons frutos disso. Mas não foi aumentando meu valor e me vestindo de uma forma diferente. Foi trabalhando até crenças internas minhas para conseguir trazer o meu posicionamento para fora. O que separa quem é visto como especialista e quem está lutando por um espaço de atenção é principalmente, eu vou até ler para você. Você foca em ensinar, mas não em se posicionar. O público entende o que você faz, mas não entende porque deveria escolher você ao invés de outra pessoa. Eu vou até botar aqui na tela. Agora, qual dessas duas profissionais você contrataria para fazer um projeto muito criativo? Agora, qual dessas duas pessoas você escolheria para ser sua terapeuta?
Viu como existem símbolos imutáveis de posicionamento? São coisas que a gente não consegue mudar, mas que a gente pode trazer sim elementos da nossa personalidade para isso. E é assim que você constrói um posicionamento único. Você atrela a sua personalidade com os símbolos imutáveis e cria algo verdadeiramente autêntico. O segundo erro é que sua mensagem não tem consistência. Toda hora você muda o seu discurso. Cada coisa que você faz, cada conteúdo que você traz é desconectado um do outro. E conteúdo, ele tem que ter uma linha que se segue. Então eu sempre falo que o maior erro das pessoas técnicas é que elas falam sobre tudo, porque elas têm muito conhecimento. Mas você deve escolher um nicho, um assunto, e dentro desse assunto, um subnicho, uma subcoisa. Por exemplo, eu poderia só falar sobre conteúdo, mas isso é muito geral. Eu falo conteúdo que posiciona para profissionais que vendem serviços. Eu não trabalho tanto com e-commerce, por exemplo, mas eu trabalho muito mais com médicos, com psicólogos, com nutricionistas. Essas são as pessoas que eu prefiro focar a minha energia, porque eu entrego muito resultado. E é a mesma coisa que você deve refletir. Será que eu não estou sendo muito generalista no meu perfil ao invés de ser um especialista? Eu sei que você vê as suas referências, as grandes autoridades do seu nicho falando sobre várias coisas, mas eu quero que você entenda, eu já fui dos bastidores. Existem 20, 30 pessoas por trás daquele conteúdo. E você não consegue, você é um profissional que está criando seu conteúdo sozinho, ou está contratando sua primeira agência e tudo mais, querer falar sobre tudo, porque quem fala sobre tudo não é conhecido por nada. Então você precisa bater em uma tecla no seu perfil para que você seja visto como uma referência. Além disso, você não tem uma narrativa forte o suficiente para ser lembrado. Existem vários tipos de narrativa e eu posso trabalhar isso em outro conteúdo, mas as narrativas são as histórias que a gente traz da nossa carreira para dentro do nosso perfil. Por exemplo, um post que eu já fiz, eu vou até deixar aqui, é o post Eu Só Posso Desistir Depois de Tentar 1000 vezes. Esse foi um conteúdo que eu fiz trazendo um elemento em comum com a minha audiência, que é o quê? A natação. Por que a natação é um elemento em comum? Porque a minha audiência está muito focada no seu crescimento individual. E crescimento individual em todas as áreas da sua vida. Então fazia sentido eu atrelar sobre consistência nas coisas com a minha natação, que puxa para o crescimento individual. Então eu trago elementos que conectem da minha vida com a vida da minha audiência. Eu não trago tudo. Por exemplo, eu não falo que eu amo doramas no meu perfil. Eu não falo muitas vezes sobre isso. Eu não falo no meu perfil o quanto eu adoro dormir até tarde. Não pega bem. Então, a gente tem que escolher elementos que a gente quer compartilhar e que façam sentido para nossa audiência. Agora, o que realmente faz alguém se destacar e ser percebido como referência? Você precisa de 3 pilares essenciais do seu posicionamento. Uma narrativa clara, vou até ler aqui, quem você é, o que você defende e por que as pessoas deveriam te ouvir. Um tema central forte, você não pode falar sobre tudo, você precisa ter um tema dominante, uma mensagem que se repete até grudar na mente do seu público. Lembra que eu falei antes ali? Conexão e provocação. Seu conteúdo precisa fazer as pessoas terem algum tipo de reação, seja concordando, seja discordando, seja refletindo, seja compartilhando. Você precisa, porque quem não provoca, quem não gera nenhum sentimento, fica ali meio morno, com medo, né, de atrapalhar ou com medo de provocar, acaba não gerando nenhuma reação e é completamente esquecido e atropelado por quem não tem medo de se posicionar e de expressar a sua opinião. Agora a gente vai fazer um teste simples, tá? Abre aqui uma outra aba, pegue seu último post ou vídeo e eu quero que tu se pergunte: alguém novo entenderia em 5 segundos qual é a tua mensagem principal? Minha narrativa faz as pessoas quererem me acompanhar a longo prazo? Se eu parar de postar hoje, a minha audiência ainda lembraria de mim daqui 1 semana, 2 semanas? Se a resposta for não, o teu posicionamento precisa de ajuste. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque toda semana eu trago conteúdos exatamente sobre esse tema. E comenta aqui embaixo qual frase desse vídeo mais ressoou para você aí.